Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a possibilidade de troca entre Botafogo e São Paulo. Botafogo quer a contratação de Ferrarese e também demonstrou interesse em fechar com Pablo Maia, fazendo oferta oficial. São Paulo falou, tá bom, e que tal a gente fazer uma troca? Nesse contexto, o Rodriguinho, jogador que acabou não sendo tão utilizado na reta final de temporada pelo São Paulo, também entrou na negociação. E o São Paulo mandaria para o Botafogo o Ferrarese, o Pablo Maia, além do Rodriguinho. Em troca, o São Paulo pediu o lateral direito Vitinho, o Savarino e o atacante Joaquim Correia. De acordo com Éder Traschini, jornalista que cobre o São Paulo, o negócio só não foi fechado porque na última hora o Savarino disse que não tem interesse em trocar o Botafogo pelo São Paulo. Tá mais contente de morar no Rio de Janeiro e de continuar no Botafogo, e esse seria o responsável por impedir uma troca tripla, algo bem pouco comum no futebol brasileiro. Diante desse cenário, não se descarta que Botafogo e São Paulo tentem encontrar outros nomes que possam compor. Já ouvi falar, por exemplo, no Marlon Freitas, volante do Botafogo, também não há interesse do atleta em trocar o Botafogo pelo São Paulo, mas os times estão tentando se acertar e esses são os nomes na pauta das duas equipes no momento. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer, em relação a essa troca tripla, quem sairia ganhando ou perdendo? Ou você acha que a troca é justa? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Troca surreal é cogitada, Savarino no São Paulo, Marlon Freitas, Vitinho, Joaquim Correia, vários nomes especulados no tricolor. Botafogo tem sinal verde por Pablo Maia, tem portal dizendo que ele já fechou com o clube carioca e o Fogão sonda mais 3 jogadores do tricolor. Prejuízo gigantesco nos cofres e gigante europeu vem forte por Joia de Cotia. Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like aí que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Mas antes, falando em base, a Joia de Cotia vem movimentando o mercado da bola, principalmente lá na Europa, né? Ontem eu falei para vocês sobre o Osório, zagueiro que tá na mira do futebol italiano. Os nomes dos clubes não foram revelados, mas sabemos que ele já vem recebendo sondagens de clubes italianos. Mas antes dele, outro jogador já vinha despertando o interesse de clubes europeus, como é o caso do Nicolas, lateral esquerdo, destaque na base de Cotia nessa temporada. Há meses o Barcelona e também o Sevilha vem sondando, monitorando a situação do menino, né? Agora, mais um interessado lá na Europa apareceu como possível destino de Nicolas, tá? A Roma demonstrou interesse na contratação de Nicolas para os próximos anos. Até agora não chegou nenhuma proposta oficial, tá? Um observador do clube italiano esteve presente na Arena Independência na final da Copa do Brasil Sub-20, onde São Paulo se sagrou campeão da competição, bicampeão seguido, né? Com um gol de Nicolas nessa final. O Nicolas abriu o placar para o São Paulo no finalzinho do primeiro tempo da partida e depois o Isaac marcou o gol da vitória, né? Bom, após a partida, o observador da Roma acabou fazendo uma consulta ao staff de Nicolas para entender ali as condições de um possível negócio para o futuro. A multa rescisória de Nicolas está avaliada em 60 milhões de euros, para lá dos 300 milhões de reais, tá? Mas fala-se numa possibilidade de o negócio, os valores girarem ali, se for realmente feita uma proposta, na casa dos 5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 32 milhões de reais na cotação atual. A Roma trabalha com algumas possibilidades de negócio, por exemplo, empréstimo com opção de compra ou até mesmo a compra direta já em definitivo, tá? A ver se vai chegar uma proposta oficial e se o São Paulo vai saber negociar o atleta por valores que realmente ele vale. Nicolas tem contrato com o clube do Morumbi até o final de 2029. Neste ano ele fez 32 jogos, marcou 9 gols e já estreou pelo time principal. Foi nessa reta final de campeonato brasileiro, tá, rapaziada? O Nicolas é um lateral esquerdo com muito potencial. Eu acho que o São Paulo não deveria negociá-lo neste momento. Acho que se o São Paulo quer um lateral de talento bom e já planejando um futuro realmente, um projeto, tem que manter o Nicolas no time principal, dar oportunidades para ele desempenhar, assim como fez com o Patrick Lanza. A diferença é que o Patrick Lanza não conseguiu realmente despontar no time de cima. Agora, dá oportunidades pro Nicolas, deixa ele jogar, deixa ele maturar aqui no São Paulo, se desempenhar, se valorizar, porque ele vai valer muito mais do que esses 5 milhões de euros que estão cogitando neste momento. Enquanto o São Paulo não entender que para um atleta da base
valorizar. Para você fazer uma boa venda, você precisa utilizar esses moleques no time profissional para que eles maturem, para que eles se valorizem. Enquanto não acontecer, enquanto não tiverem esse entendimento, o São Paulo vai continuar doando as suas joias de Cotia. É meio básico fazer essa conta, né? Mas parece que é um esforço gigantesco para o Casares pensar nisso. Mas enfim, né? Muito está se falando sobre a negociação entre São Paulo e Botafogo, mas de fato pouca coisa tem de concreto. Pouca coisa do que está se falando é realmente verdade. O clube carioca avançou sim pela contratação de Nahuel Ferrarese e agora tenta ali a contratação de Pablo Maia. Pablo Maia, inclusive, que sinalizou positivamente para negociar com o Botafogo. Sim, o Pablo Maia vê com bons olhos fechar com o Botafogo. Mas até agora não há um acordo de fato entre o Botafogo e São Paulo pela saída do volante para lá. O Botafogo colocou alguns nomes ali para o São Paulo para fazer uma troca de jogadores. Eu vou falar mais pra frente sobre isso porque tem muita coisa rolando, né? O Botafogo demonstrou interesse em mais 3 jogadores do São Paulo, são eles o Rodriguinho, Bobadilha e Ferreirinha. Ousados, hein? Todos esses jogadores citados já demonstram, na verdade despertam o interesse de clubes europeus. Não há proposta na mesa por nenhum deles, foi feita apenas uma sondagem pelo trio por parte do Botafogo. Você liberaria algum dos 3 citados, Rodriguinho, Ferreirinha, Bobadilha? Comente aqui abaixo se você liberaria para o Botafogo, que ainda deve o São Paulo por outras negociações, tá? O Rodriguinho tem potencial de uma grande venda futura, né? O Ferreirinha, por exemplo, recebeu propostas do Besiktas e o São Paulo recusou, porque falou que tinha planos para o Ferreirinha para 2026, que ele estava dentro dos planos da diretoria e comissão técnica. Já a Bobadilha, o São Paulo entende que pode vender o Bobadilha por um valor muito maior na janela depois da Copa do Mundo. Então o São Paulo tem uma esperança gigantesca de fazer uma grande venda com o Bobadilha pós-Copa do Mundo, porque aí tem o fator pós-Copa, o cara se valoriza ainda mais e etc, né? Então, o São Paulo tem isso em mente. Agora, por que estão cogitando essa possibilidade? Eu espero que o São Paulo sequer esteja negociando. O São Paulo, para mim, deveria nem cogitar a possibilidade de negociar nenhum desses 3, porque são 3 jogadores que, para mim, podem ser importantes para o elenco na próxima temporada. O Ferrarese também para mim poderia ser importante, tá? Não sei porque o São Paulo tá liberando o Ferrarese. A informação que chega é que o Ferrarese deve ir para o Botafogo por empréstimo com opção de compra. Agora, vale lembrar que o São Paulo comprou o Ferrarese por 23 milhões de reais. Vai conseguir recuperar esse investimento? Acho difícil. E o São Paulo informou ao Botafogo 3 nomes que interessam ao clube do Morumbi, do elenco do clube carioca. Um deles é o lateral direito Vitinho. Eu falei sobre ele no canal secundário, o canal do Beijo, depois você assista lá. Outro nome foi o David Ricardo, zagueiro canhoto, também falei no canal secundário, mas o clube carioca não quer negociar nenhum desses 2 jogadores não, tá? Eis que surge uma outra possibilidade que o São Paulo colocou na mesa do clube carioca. O São Paulo tem interesse na contratação de Savarino, Marlon Freitas e Vitinho. De novo, né? Mas também o São Paulo não quer mais nada, né, rapaziada? Só falta querer o Messi agora também. Ah, pelo amor de Deus, cara. E aí, em troca, segundo algumas informações, o São Paulo liberaria o Rodriguinho, o Ferrarese e o Pablo Maia para fechar com o Botafogo. A ideia é vista ali como complexa, tá? Segundo o jornalista André Hernan. Mas, segundo o jornalista Éder Traschini, um outro negócio quase foi fechado essa semana. A negociação teria travado por conta do Savarino, que não queria vir para o São Paulo, tá? O Savarino falou, eu não quero ir para o São Paulo. E neste caso, o acordo seria por Savarino, Vitinho e Joaquim Correia vindo para o São Paulo, e não o Marlon Freitas. E aí, o Rodriguinho, o Pablo Maia e o Ferrarese iriam para o Botafogo, tá? A possibilidade anterior com o Marlon Freitas foi descartada completamente. Por quê? Primeiro que o Botafogo não quer negociar o Marlon Freitas. Segundo, porque o Marlon Freitas deixou bem claro que não quer vir para o São Paulo. Ou seja, 2 jogadores que o São Paulo quer, que são interesses bem antigos inclusive, e esses 2 caras não querem vir para o São Paulo. Olha o nível que chegou. Olha o que você fez, Casares. Olha o que você e sua gestão arrumaram para o São Paulo. Os caras não querem vir mais para o São Paulo. E os que estão aqui, Ferrarese, Pablo Maia, querem sair. Olha a catástrofe que você tá deixando para o São Paulo.
Olha a M que você tá fazendo. É absurdo, cara. Enfim, rapaziada, o Botafogo, por sua vez, ofereceu alguns nomes ao São Paulo, como Newton e também o Alan, além do Joaquim Correa. O Alan, volante, pô, jogou no Napoli, se não me engano, no Napoli, na Lazio, foi no Napoli, futebol italiano, etc. O Correa recebe um salário de R$1 milhão por mês, já está completamente descartado pelo alto salário, né? E desses nomes citados, você contrataria algum deles em troca de Pablo Maia, Rodriguinho e Ferrarese? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? Já vou cravar aqui, esquecem Savarino no São Paulo, esqueçam Marlon Freitas no São Paulo, não vai acontecer. Nenhum dos titulares do Botafogo virão para o São Paulo. O que vai vir são refugos, jogadores que o Botafogo não quer, jogadores que estão desvalorizados, jogadores que não deram certo por lá. Ponto final. Dirigentes do Botafogo, inclusive, consideraram os pedidos do São Paulo por Marlon Freitas, Savarino, Vitinho, como uma espécie de deboche. Olha o nível que chegou, meu Deus do céu, tá ridículo, viu? O Vitinho, inclusive, vem recebendo muitas críticas da torcida do clube carioca, tá? Mas mesmo assim, o Botafogo não quer negociar ele com o São Paulo, porque o Botafogo entende que o Vitinho pode ser vendido para o futebol europeu na próxima janela, né? Clubes como o Burnley da Inglaterra e também o Everton da Inglaterra, além do Bayern de Munique da Alemanha, devem fazer propostas por Vitinho, propostas que devem chegar na casa dos 15 milhões de euros, quase 90, um pouco mais de 90 milhões de reais, né? Agora, Newton, Alan, esses são jogadores que pode ser que role alguma coisa. Você aceitaria algum deles no São Paulo? O Newton, o Alan? Comente aqui abaixo a sua opinião. Sobre o Joaquim Correa, um cara ganha R$1 milhão por mês e fez apenas 2 gols em 2025. É a cara da gestão Casares contratar um cara desse, né? O São Paulo não conseguiu avançar por nenhum nome do Botafogo, enquanto o clube carioca tem sinal verde por Ferrarese e por Pablo Maia. Aliás, segundo o jornalista da Transamérica, Kaique Silva, Pablo Maia e Ferrarese já tem tudo acertado com o Botafogo. Sim, o Botafogo fechou, tem um acordo verbal com Pablo Maia e com o Ferrarese. Santi Rodrigues, que teve seu nome especulado na lista de dispensa ali para trocar com o São Paulo, para ele vir para o São Paulo, ele não vai sair do Botafogo. O Botafogo conta com o Santi Rodrigues, com o uruguaio, para 2026. São Paulo tá complicado a situação de São Paulo e não tá conseguindo nenhum nome do Botafogo. E pode ser que libere Pablo Maia e Ferrarese. Por enquanto, nada concreto ainda. As especulações estão aí a todo vapor, tem muita coisa rolando, mas como eu falei, pouca coisa concreta de fato está acontecendo, né, rapaziada? Até o momento, nada de concreto. Mas Ferrarese está muito avançado para um empréstimo. Na quarta-feira agora vai ter uma reunião entre as diretorias para decidir a questão do Pablo Maia e do Rodriguinho. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Tá... Fala, família tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.